notebook ASP 2.5 UDFs. Então, os objetivos desse notebook é definir uma função, criar e aplicar uma UDF a partir da função definida, registrar essa UDF para usar no SQL, criar e registrar uma UDF com Python usando sintaxe de decorador, e criar e aplicar um Pandas UDF, o que também é chamado UDF vetorizado, porque é feito por colunas. Então, aqui tem aquelas desvantagens. Por que o UDF tem um desempenho muito pior do que as funções nativas, né? Então, não vou voltar a discutir aqui. Deixa eu atachar aqui o cluster. E aí a gente vai cluster. Pronto, feita a setup. Agora nós vamos ler esse data frame de pedidos desse sales path aqui e mostrar esse data frame na tela aqui. Quem pediu, etc. Então vamos definir uma função aí para tirar a primeira letra de um string, uma função que devolve a primeira letra do string. Isso daí não precisava ser uma função definida pelo usuário, né? Dá para fazer isso usando a função nativa do Spark, mas aqui a gente está fazendo uma demonstração de uma função nativa, né? Então seria aí complicado pegar uma função nativa uma função que teria que obrigatoriamente usar uma UDF. Então, a gente usa essa daí, a primeira letra, a função que retorna a primeira letra de um string. Então, ele tem um campo aí que ele deu um argumento que ele deu o nome de e-mail, que é uma string que devolve uma string. Então, aqui que se chama anotação de tipo é obrigatória no Java, por exemplo, no Scala, mas no Python não existia essa anotação de tipo. Mas essa anotação de tipo é muito bom porque ele permite você documentar o seu código, né? Então, o programador que vai usar essa função, ele lê esses tipos e consegue entender melhor o que aquela se não tivesse tipo. Por exemplo, se não tivesse tipo, ia entender o que esse. Como tem os tipos, é mais fácil você entender a função. Aqui, no caso, não precisaria as anotações de tipo, mas nós vamos usar as anotações que ele serve como documentação do código. Então, uma prática de Python é sempre usar essas documentação de tipo quando a função vai ser usada por outras pessoas. Se é uma função privada que só vai ser usada por você, por exemplo, ninguém mais vai usar e não precisa colocar essa anotação de tipo. Mas se for uma função que outras pessoas vão usar, é conveniente botar essa anotação de tipo que ajuda a documentar o código.
Então, aqui é uma função simples que retorna a primeira letra de uma string, né? Então, aqui eu estou fazendo um teste aqui, com um e-mail aqui, ele deve retornar a letra A, que é a primeira letra aqui desse e-mail. Realmente retornou a letra A. Então, nós testamos a função aqui. Só que essa daqui, tá? Isso aqui é uma função normal do Python. Então, como é que a gente transforma agora uma função normal do Python numa função, numa UDF? Bom, as funções do Spark, ele age sobre uma coluna e retorna uma coluna. Então, eu tenho que criar uma função chamada firstLetterUDF, que recebe uma coluna. Então, isso daqui é uma função do Spark. E como é que eu aplico essa função? Existe uma função que a gente chama função de ordem, de segunda ordem, que é uma função que retorna uma outra função. Então, essa UDF aqui é chamada função de segunda ordem, porque ele pega, é uma função que o retorno dela é uma função. Então, esse UDF recebe como argumento uma função do Python e retorna uma função que recebe uma coluna e devolve uma coluna. Então, essa função aqui, eu vou aplicar a coluna que eu recebi aqui e vou retornar o resultado dela, que vai ser uma coluna. Então, é assim que eu defino. Com esse UDF aqui, eu defino a função df. Pronto, aqui eu já executei. Ficou definida essa first letter UDF. Então, agora aqui eu já posso usar ele num comando do Spark. Então, aqui eu faço a importação do functions como F maiúsculo aqui, porque eu vou usar esse F call aqui para retornar uma coluna, um e-mail, aplicar essa função firstLetterUDF e vou selecionar, então, essa coluna firstLetterUDF do sales UDF. E vou mostrar isso daqui na tela. Então, pronto. Aqui, ó. Ele está retornando a primeira letra de cada e-mail lá desse data frame sales de F. Então, aqui eu já estou usando o first letter UDF. Eu também posso registrar isso daí para usar no SQL. Então, aqui eu estou usando ele no PySpark. Eu posso registrar essa função para ser usada no SQL. Como é que eu faço isso? Aqui eu estou criando uma tabela temporária chamada sales, do sales de F. Estou transformando sales de F numa tabela temporária do SQL. E aqui eu faço o registro da função. Eu registro, o primeiro argumento aqui é o nome da função que eu quero registrar. Então, eu quero registrar essa função como SQL UDF. E o segundo argumento vai ser a função do Python que eu quero registrar. Então, vai ser o first letter function. Letter function UDF. Vai ser a função do Python, a função UDF. Então, vou fazer o registro. Ele
criou uma tabela temporária chamada sales e criou uma função chamada SQL-UDF, também temporária, né? Na hora que eu desligar o SQL, ele vai esquecer essa função. E eu posso, então, usar continuar usando a função quando eu estou no Python, aqui, select UDF lá. A primeira letra de cada e-mail. Mas eu posso usar também no SQL agora, porque eu criei essa função do SQL que recebe uma coluna que é um string e devolve um string. Vou chamar e da tabela seias, porque eu criei essa tabela seias. Então, pronto, aqui tenho esse porcento SQL, porque eu quero transformar essa célula numa célula SQL, porque o padrão aqui é o pai. A mesma coisa agora usando SQL, usando essa função SQL e UDF que eu criei. Para facilitar a vida aqui para facilitar definir a SQL, né? Aqui, por exemplo, eu usar uma função de segunda ordem e chamar uma função de segunda ordem, então tem dois parênteses, né? Então, muita gente se confunde com essa notação aqui, né? Então, existe uma notação mais simplificada para criar essas funções, que se chama sintaxe do decorador. Essa sintaxe do decorador usa um objeto que a gente chama decorador, que tem um arroba na frente. Então, quando eu coloco um arroba, o DF, ele está usando o decorador. Isso também tem no Java, não é só no Python. Só que é o seguinte, quando eu uso o decorador, eu perco a minha função Python. Aqui, por exemplo, eu declarei duas funções. Uma função Python, que é o First Letter Function, que é uma função Python, e uma UDF aqui, separada. São duas funções separadas. Eu tenho acesso às duas. Estão criadas no caso, eu perco a minha função Python. Ele só fica, eu só defino a função UDF. Então, aqui eu coloco esse decorador antes da definição da função. Então, eu coloco o arroba UDF, e aqui, como parâmetro do arroba UDF, eu coloco o tipo de retorno. Então, como esse first letter UDF retorna uma string, eu vou colocar o string aqui. Esse tipo aqui tem que ser escrito em SQL, que é o string em Python é string, que é string. Eu tinha SQL. Então, colocando esse decorador aqui antes da função, ele transforma a função que está definida depois do decorador numa UDF. Então, essa função aqui virou uma UDF com esse decorador aqui em cima. Então, aí eu declaro a função, eu defino a função normalmente como se fosse uma função Python e coloco o decorador em cima.
Fazendo isso, eu defini uma função sem usar aquela função de segunda ordem. E aí eu posso usar essa função decorada aqui, o DF, do mesmo jeito que eu uso uma função UDF definida daquela forma anterior. Então, ele vai retornar, por exemplo, de todos os e-mails, vai retornar uma coluna que tem a primeira letra dos e-mails. E aqui a gente tem a explicação do que é pandas, o UDF, né? O que é a comparação de performance entre um UDF tradicional e um pandas UDF. O pandas UDF chega a ser aqui centenas, 200 vezes mais rápido do que, conforme o caso aqui, 200 vezes mais rápido do que o UDF tradicional. Mesmo assim, ela é mais lenta do que uma função nativa. Então, aqui eu estou definindo um pandas UDF. Então, o pandas UDF, a diferença do Spark é porque do Python, é porque o Python recebe um escalar e retorna um escalar. No caso do pandas, ele vai receber uma coluna, então, uma série, né, um panda series, e vai retornar um panda series. Então, aqui ele vai retornar, ele recebe como e-mail uma coluna de e-mails aqui, vários e-mails, e vai retornar também vários e-mails na mesma função. Então, essa função ele é vetorizada, por isso que a gente chama de vetorizado, porque ele trabalha em cima de um vetor. Ele não trabalha em cima de um escalar só. Aí eu uso essa função aqui do STR aqui, que é uma função aqui do que pega e aplica uma função de me retornar a primeira letra de cada string aqui nessa série. E me devolve isso daqui, me devolve um vetor de letras, né? Então, por isso que ele recebe um vetor e retorna um vetor. Um vetor no pandas é uma series. E aí eu defino o first letter PD. Aqui é uma função pandas normal, tá? Não tem nada de Spark aqui. Aí vai transformar essa função pan vai ser transformada numa função Spark, que recebe uma coluna e retorna uma coluna. Então, ele vai... Aí tem nos functions, lá no SQL, PySpark SQL Functions, tem essa função de segunda ordem que se chama pandas UDF, que recebe aqui a função do pandas, que recebe uma série e retorna uma série, e aqui retorna uma string. Como é uma função de segunda ordem, e essa função aqui retorna uma função, que aí eu aplico no argumento da função que eu estou chamando, que é call. Aí isso daqui vai retornar uma coluna e eu retorno essa coluna como resultado dessa função df. Feito isso, eu já estou definindo aqui a função first letter PDUDF, uma função pandas.
Aí eu já posso usar essa função pandas aqui. E aqui teve o mesmo resultado. Ele retornou a primeira letra de cada e-mail, né? Só que ele está usando vetores aqui, né? Então, cada executor ele vai mandar um vetor inteiro para essa função aqui, e essa função aqui vai retornar um vetor inteiro. Aí o JVM vai pegar esse vetor inteiro aqui e vai colocar no data frame. Por isso que ele é mais rápido, porque ele funciona no modo aí vetorial, do que funcionar, do que dado por dado. Bom, aí em seguida a gente tem o laboratório, que é o Sort Day Lab, que a gente vai aplicar essas funções UDF. Então, isso daqui vai ficar para a próxima reunião, como uma lição de casa para vocês. As tarefas vão definir um UDF para roturar o dia da semana. Aplicar a UDF para roturar e classificar por dia de semana. E plotar os usuários ativos por dia de semana num gráfico de barras. Isso daqui a gente já fez num outro laboratório, só que os dias de semana ficaram numa ordem alfabética, né? Aqui a gente vai procurar fazer um UDF que retorne esses dias de semana na ordem de domingo até sábado.